Então, a Ana, quando ela tinha 10 anos de idade, ela fez uma abertura, né, na escola, assim, né? Quando você abre as pernas assim. E dali desenvolveu uma artrose, uma espécie de artrose entre o fêmur e a bacia. E ali secou a cartilagem e começou a raspar osso com osso. Até que fechou, né? Ficou uma coisa só. Só que quando fecha o osso com osso, ela perde movimento, né? Automaticamente. Dá uma diminuída na dor, né? Ainda tem alguns pontos de dor, mas dá uma diminuída. Só que perde movimento, então perde muita coisa, assim, de fazer, e até para a autoestima da pessoa, assim, sabe? E esse era um objetivo que eu tinha já fazia muitos anos, assim. Eu queria porque queria. E estabeleci, assim, na minha mente que esse ano ia acontecer, de qualquer maneira. Ia fazer a cirurgia para ajustar. Ia acontecer. E já estava me preparando para isso. Quanto custa uma cirurgia dessa, média? Cara, a gente fez uma conta lá por cima e foi uns 50 mil. 50 mil, tá bom. 50 mil. Aí, beleza, esse ano eu vou fazer essa cirurgia e tal. Pô, né? Acho que vai mudar a vida dela. Aí em dezembro e tal, o Alexandro, no camarim, assim, ele tava com o filho dele até nessa viagem. O Noah, ele viajou com a gente alguns shows, assim, já tava até contínuo, né? Então, foi até um livramento, né? Graças a Deus ele não tá presente nesse show. E aí ele chegou em mim e falou assim, João, quais os seus planos agora para esse ano, assim? Pessoais. Esquece a gente. Aí eu falei, cara, tem uma cirurgia que a Ana precisa fazer, que eu já faz alguns anos que eu quero fazer e falei comigo mesmo que esse ano não vai passar. Com isso, ela se recuperando e tal, aí a gente já tá pensando num casamento, porque eu quero ter filho, cara. Quero ter filho e quero construir minha família e tal. E aí ele falou, mas cirurgia do quê? Aí ele ficou pensativo com isso, sabe? Cirurgia do quê? Aí eu expliquei pra ele todo o processo, tudo que era e tal. Aí eu vi que ele ficou inquieto nesse camarim, cara, ficou andando pra lá e pra cá e tal. Falou assim, João, eu vou pagar a prótese dela, né? O material, a prótese. Eu falei assim, não, então já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Prótese acho que era 18.500, alguma coisa assim. Então, aí eu e ela correu atrás, tal, do médico, tudo, consulta, e em 15 dias a gente estava fazendo a cirurgia. Assim, foi uma coisa que a gente conversou, né? Não sei, parece que ele estava sentindo algo que ele deveria fazer, né? Não sei, porque cara. assim, do nada ele fazer uma pergunta tão profunda dessa, o que você quer pessoal? Da minha vida pessoal, né? Acredito que, tipo assim, ele tava... Eu acho que as pessoas até podem falar melhor pra gente aqui sobre isso, que eu não entendo isso, mas ele tava meio que realizando as coisas que ele tinha que fazer em terra, né? Tipo assim, foi isso que você falou, né? finalizando as coisas que ele tinha que fazer em terra com pessoas que ele amava, igual você. Então, eu acredito que foi mais ou menos nessa linha. Até as pessoas podem falar melhor, quem está assistindo a gente aí. Sim. E aí ela fez em 15 dias a cirurgia e tal, se recuperou super bem, né? Em 3 meses de fisioterapia intensa, eu já estava andando e já passou para musculação. E falando em relação a isso, a sonhos, a projetos que ele tinha que fazer em vida, ele tinha uma casa dos sonhos lá em Londrina. Ele fala assim que já fazia anos que ele namorava essa casa e tal. E era 2 casas para baixo da dele, assim. E agora, em 2021, ele teve a oportunidade de comprar essa casa. E ele também teve isso com a fazenda dos sonhos dele. Foram 2 compras que ele fez, que foi onde ele usufruiu, acho que durante 1 ano, 1 ano e meio aí. Você entendeu? Mas realizou o sonho dele, né? Entrando nessa linha de coisas que ele queria realizar. Ele realizou, né? Assim, vendo o que o Jô Soares falou há um tempo antes de morrer, numa entrevista que eu estava vendo, perguntaram para ele se ele tinha medo de morrer.
Ele falou, cara, não tenho medo de morrer, mas eu tenho uma pena, porque a vida é tão boa, assim, tão grandiosa, a gente vive momentos tão incríveis que é uma pena, né? E é com esse pensamento que eu falo dele, assim, ele sofreu tão pouco, cara. Queria tanto que ele pudesse curtir mais, sabe? Tão novo, né? Essas são as perguntas que eu estava me fazendo muito, assim. E tô trabalhando até em cima disso também com a psicóloga, sabe? Porque entender, a gente nunca vai entender. Não tem como entender uma tragédia dessa. Por quê, né? Mas aprender a conviver e que isso se torna uma coisa positiva para a nossa vida, né? Trazer uma imagem positiva dele, das coisas boas, como te disse, tenho ele como um mentor, assim, sabe? Eu acho que é o interessante, as coisas que ele deixou, assim, sabe? As experiências. Então, acho que estou levando para esse lado, assim, mas é uma pena, né, cara? O cara trabalha tantos anos, assim, deu certo muito cedo, né? Como a gente falou, estourou muito cedo, mas na hora que ele tava para usufruir daquilo, foi pouco tempo, né?